Hi guys, how are you? My name is Jaqueline and welcome to our English classes. Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre linguagem em meio digital, vamos falar um pouquinho sobre o internetês, ok? Então vamos lá, antes de nós iniciarmos, observa comigo na tela aí essa imagem que vai aparecer. Baseado nessa imagem, que idioma é esse? Vocês conseguem identificar esse idioma? Alguma dessas palavras aí parecem familiar para vocês? Onde será que nós encontramos essas palavras, hein, pessoal? Bom, eu tenho certeza que vocês estão mais habituados a essas palavras do que eu mesmo, né? Então, essas palavras, elas são palavras tiradas do meio da internet, né? Palavras aí do ambiente virtual, que nós costumamos ver no nosso dia a dia. Agora, olhem essa daí. Que idioma é esse? Alguma dessas palavras aí parece familiar para vocês? Vocês conseguem entender esse texto? Bom, esse texto está em português, né? A gente consegue perceber que ele está em português. Vocês conseguem entender o que o texto está falando? Bom, tenho certeza que vocês compreenderam todo o texto, né? O que faz a gente conseguir entender esse texto? Por que a gente entende? É o que a gente vai aprender hoje, ok? Então vamos lá. O que é o internetês? Internetês é um neologismo, ou seja, a criação de uma palavra ou uma expressão nova, que designa a linguagem utilizada no meio virtual, em que as palavras foram abreviadas até o ponto de se transformarem em uma única expressão, 2 ou no máximo 5 letras. Então essa palavra internetês foi um termo criado mediante a necessidade que nós tínhamos, né, de falar sobre esse tipo de linguagem. Então foi criada essa palavra aí para designar isso. Por que a gente usa e quando nós usamos o internetês? Bom, nós não temos o costume de abreviar as palavras quando nós falamos propriamente dita. Porém, quando se trata de conversas eletrônicas escritas, ou mesmo através de cartas, né, o que mais nós fazemos é encurtar ao máximo possível os nossos enunciados. Por quê? Estamos sempre com pressa, né? Temos sempre muita pressa de responder uma mensagem, de enviar uma mensagem. Então, isso tornou necessário encurtar algumas palavras. E daí surgiram esses termos que a gente está trabalhando hoje, certinho? Observem a imagem aí, a imagem retrata muito bem aí o que nós somos hoje, né? Digitando com a maior rapidez que nós conseguimos. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre acrônimo. O que é um acrônimo? É uma palavra que se forma pela junção das primeiras letras ou da sílaba inicial de um grupo de palavras de uma expressão. Por exemplo, a expressão Anatel. Anatel é o acrônimo, ou seja, é a primeira letra de cada frase, de cada palavra dentro de uma frase. Agência Nacional de alguma coisa, de telefonia, no caso aí, né? Então, foi juntada a primeira palavra, a primeira letra de cada palavra e formou esse acrônimo, essa abreviação. Ok? Bom, agora vamos falar sobre Internet Slangs, que são as gírias de internet. Justamente essas palavrinhas que nós juntamos aí, que nós abreviamos, né, para ser mais rápidos na hora de passar uma informação. Aí nós temos algumas em inglês, acredito que muitas delas vocês já viram, talvez algumas vocês saibam o significado, outras não, então vamos ver juntos hoje, tá? Então primeiro tem you, que é a abreviação para you, que é você. BF ou GF pode ser o boyfriend or girlfriend, namorado ou namorada. TBT, todo mundo conhece o TBT, que nós chamamos de TBT em português, né? Significa Throwback Thursday, seria uma lembrança, né? Uma retomada da quinta-feira. Aí tem o LOL, que aqui a gente chama de LOL, né? Significa laughing out loud, rindo muito alto. Baby é um apelido carinhoso que os namorados aí, maridos e esposos costumam se chamar. Brother, a abreviação de brother, irmão. OMG é a abreviação de Oh My God, também bem conhecida. Ai meu Deus, uma expressão, né? O THS, que é a abreviação de Thanks. ASAP, perdão, não traduziu Thanks. Thanks você já sabe, né? Obrigado. ASAP, as soon as possible.
o mais rápido possível. As soon as possible. Próxima, be right back. Be right back é volto logo. Outra, be e o day aí, que seria a abreviação de birthday, aniversário. Please, por favor. Great, ótimo. DIY, esse DIY também é uma palavra muito conhecida ultimamente, né, que significa do it yourself. O DIY, do it yourself, são aquelas atividades que nós costumamos fazer por nós mesmos. Então, customizar alguma roupa, fazer alguma coisa que nós mesmos fazemos, a gente chama de DIY activity, uma atividade de faça você mesmo. Aí tem homework, com as abreviações HW, que significa tarefa de casa. I don't know, eu não sei. Aí tem essas duas últimas que também são bem conhecidas, né, pessoal? O triplo X, que significa kisses, beijos, e o XO, que significa hugs and kisses, abraços e beijos, ok? Bom, é claro que essa linguagem que eu trouxe nessa caixinha para vocês é uma coisa bem resumida, porque a linguagem de internet é uma coisa absurda, né? Muito ampla. Vocês podem, inclusive, fazer como uma tarefa extra, pesquisar outros termos em inglês e também em português com essas abreviações que nós usamos na internet, ok? Vou passar para vocês depois essa tarefinha. Aí chegamos no emoji. O que é o emoji? Bom, a palavra emoji é de origem japonesa e vem da união do i, que significa i, e mode, que significa letra. Ou seja, são símbolos que representam uma ideia, ou palavra, ou frase completa. Vamos ver alguns desses emojis aí. Então, normalmente nós usamos apenas a imagem para mostrar um sentimento, uma expressão facial, uma coisa que você está sentindo. E aí nós temos alguns. Exemplo, a primeira é happy, que significa feliz. A segunda, embarrassed. É claro que quando a gente envia essas imagens, ela não vai com as palavras, né, pessoal? É só a imagem mesmo. Então, embarrassed vai significar ali embaraçado, envergonhado. Scared, assustado, com medo. Nervous, nervoso. Goofy, significa aí bobo, né? Brincalhão. Surprised, surpreso. Quiet, quieto. Annoyed, entediado. Chateado, pode ser. Cool, descolado, se sentindo bem, legal, descolado. Sad, triste. Tired, cansado. Excited, excitado, feliz, animado, entusiasmado, né? Bored, chateado. Sick, doente. Frustrated, frustrado. Angry, com raiva, chateado. Funny, engraçado. E proud, orgulhoso. Então aí alguns dos significados. Inclusive os emojis, eles trazem um pouco de confusão aí, porque muitas pessoas mandam achando que é uma coisa, na verdade não é, né? É isso. Agora chegamos no GIF, no GIF. O que é GIF? Graphics Interchange Format, ou formato de intercâmbio de gráficos. Ela possibilita a compactação de várias cenas exibindo um movimento, assim como vocês observam ao lado aí, ó. Então os GIFs não possuem som, a própria imagem é que transmite a mensagem desejada. Às vezes ela traz alguma escrita, como essa aí que vocês estão vendo, né? Às vezes não. Então esses são os GIFs também muito usados hoje em dia. Muito bem, pessoal. Chegamos agora no Activity Time. Vamos fazer uma atividade para ver se vocês realmente estavam prestando bastante atenção à nossa aula de hoje, ok? Bom, você consegue decodificar a mensagem abaixo. Identifique o maior número de palavras possível. Então, nós temos aí um texto que foi escrito muito brevemente, rapidamente, com bastante abreviação, né? Esse texto é em inglês e nós estamos vendo aí realmente que tem muita abreviação. Vocês conseguem identificar dentre essas palavras alguma delas? Nós aprendemos várias hoje, né? Com várias abreviações. Então, vamos lá fazer juntos. Aí. Bom, então a frasezinha de verde diz: Great seeing you! Foi ótimo te ver, é ótimo ver você.
E nas abreviadas nós temos o LOL, que significa laughing out loud, rindo muito alto. Was great to see you too. Foi ótimo ver você também. But, oh my God, mas, ai meu Deus, gotta go, eu tenho que ir. Talk to you later, eu falo com você mais tarde. E aí, conseguiram identificar muitas palavras dentro desse texto? E se fosse em português, com tantas abreviações, você também conseguiria entender? Exige um pouco de conhecimento de mundo, né? Vocês compreenderem aí esse vocabulário. Mas como todos nós hoje somos conectados aí a essa internet, acredito que tenha sido fácil para vocês. Próxima questão, questão 2. How do you feel today? Quais adjetivos melhor descrevem os emojis? Como você se sente hoje? Então nós temos 4 adjetivos aí de emojis. Nós temos happy, sad, scared e angry. Você tem que dizer qual dessas palavras se encaixa com os emojis correto, ok? Então vamos lá? A primeira é o scared, o assustado, né? O segundo, angry, com raiva, chateado. A terceira, happy, feliz. E por último, sad, triste, ok? Os emojis são mais tranquilos, né? E por último, pessoal, aquele desafio, né? Escolha um amigo e escreva a ele uma mensagem de texto. Não esqueça de usar muita internetês. Se for um colega de classe, essa mensagem pode ser em inglês, usando as abreviações que nós aprendemos aqui. Então hoje nós aprendemos várias abreviações, né, que nós usamos nesse meio da internet. A sua tarefa vai ser mandar uma mensagem para um amigo, pode ser um amigo, um parente, um familiar, e aí você vai usar muito internetês. Vocês podem fazer esse texto de 2 formas. Vocês podem mandar um texto em português, usando bastante abreviação, e vocês podem também mandar um texto em inglês, tá? Se você não lembra, assista essa aula de novo aqui na plataforma Eduque, ou faça uma pesquisa na internet para saber quais são essas abreviações mais usadas aí em inglês, e manda para o seu colega. Vamos fazer essa brincadeira aí, ok? Vamos ver se eles vão conseguir compreender. Certinho? E é isso, pessoal. See you next class. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem e ter acesso a mais informações que foram preparadas para vocês com todo carinho, ok? See you next class!